Mateus capítulo 9, versículo 9. Presta atenção na palavra. E você que está em casa, eu sei que tem gente em casa, como tem gente aqui, que essa palavra vai falar muito forte ao coração dela. Tem gente desesperada agora e o diabo está dizendo para você assim: você não merece. Você não merece ser abençoado. O diabo está falando para você, ó. Você fez isso, você fez aquilo, você não vai ser ouvido por Deus. Será que é assim mesmo? Vamos ver. Coloca aí, filho, por favor. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. O que o Mateus fazia, igreja? Vocês sabem? Ele era cobrador de impostos. Ele ficava na coletoria sentado lá, com um livro, e ele anotava os pagamentos de impostos e quanto cada um devia e deveria pagar a Roma. A Judéia estava sob domínio romano. Os territórios conquistados por Roma tinham que pagar imposto. E cada um pagava o seu de acordo com as suas condições. Era feito um levantamento, o sujeito tinha uma fazenda, paga tanto. Fulano trabalha disso, paga tanto. Fulano é pescador. Até Pedro também tinha que pagar imposto. Uma vez foram perguntar para Jesus se ele não pagava o imposto. Aí ele pagou. Então ninguém escapava, todo mundo tinha que pagar impostos. Só que os impostos, eles eram pesados e muitas vezes injustos. Arbitrariamente, não tinha assim uma justiça, né, com relação aos valores, a coisa era muito arbitrária. E para que a coisa fosse eficiente, o que os romanos faziam? Eles não colocavam cobradores romanos, porque o romano não sabia muito bem como é que era a atividade daquele povo, naquela localidade e tal, não era da terra. Então eles recrutavam pessoas da terra, que conheciam todo mundo por ali, e que sabiam o que cada um tinha. E essas pessoas eram chamadas, recebiam lá um bom salário, para ser o que, igreja? Cobrador de imposto dos seus patrícios. Então, os cobradores de impostos eram judeus, na sua grande maioria, e eram muito mal vistos. Você viu Mateus? Olha lá, ó, traidor da própria raça, está traindo o seu povo, olha lá, cobrando imposto. E era difícil enganar Mateus, porque ele conhecia todo mundo ali. Ele sabia as rendas aproximadas de cada um, que cada um tinha, deixava de ter, o que cada um fazia. Ele nasceu ali. E vou dizer para você, a família de um cobrador de impostos sofria muito, gente. Seu filho, olha lá, é um traidor. Olha o seu filho, o que está fazendo? Você é irmão do Mateus, é? Aquele bandido, se bandeou para o lado dos romanos, olha lá, está vendendo o povo dele a troco de dinheiro. Então os cobradores de impostos eram muito mal vistos, e entre eles estava quem, igreja? Mateus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi passando por ali, não foi? Olha lá, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Será que Jesus sabia quem era Mateus? Sabia. Por que chamou? Por acaso, passou assim, olhou, vem cá, me segue. Não. Tinha uma razão. Tudo que Jesus fazia e faz tem uma razão de ser. Jesus já sabia que Mateus estava arrependido. Jesus sabia que ele não estava feliz ali. E que ele queria uma outra vida. Ele não foi escolhido por acaso.
Todos os discípulos foram escolhidos por uma razão, inclusive o Judas, o traidor. Ele não foi escolhido por acaso e virou um traidor. Não, já tinha uma razão. Olha lá. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus já sabia quando escolheu Judas, que Judas o trairia. Mas no caso de Mateus, que era um coletor de impostos, carregado de pecados, odiado, rejeitado, Jesus sabia quem ele era. Mas ele passou lá e falou o que para ele? Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus sabia que ele o seguiria. Tudo que ele estava precisando era um empurrão para sair daquela situação. Eu sei que tem pessoas aqui agora, na igreja, e assistindo pela televisão, pelas redes sociais, que está arrependido de algo, insatisfeito, quer mudar de vida, mas está precisando de um empurrão. E esse empurrão, Jesus dá para você agora. Assim como fez com Mateus, Mateus, venha e me siga. Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Vai, bicho, e a profissão dele, ele ganhava bastante, largou tudo. Mateus tinha no coração desejo, Jesus já sabia, como sabe o desejo de cada coração que está aqui agora. Ele sabe o que está dentro de você. Ali não foi por acaso, gente. Ninguém abandona tudo do nada, ainda mais um trabalho. Primeiro, ganhava muito bem. Ele tinha que prestar contas aos romanos. Então não era um serviço simples que ele poderia largar e virar as costas e ir embora. Não. Mas na verdade aquilo já estava sendo preparado. Eu sei que você que está aqui agora, quem está acompanhando a televisão, foi Deus quem preparou esse momento para você. Tudo foi preparado para você estar aqui na igreja agora, e para você estar acompanhando. Nada está acontecendo por acaso aqui. Nada. Como não foi por acaso. Olha lá. Mateus, também chamado Levi, atuava como coletor de impostos, ou seja, publicano, era o nome que dava. Profissão odiada pelo povo. Está vendo? Então, você vê como é que são as coisas. Mas olha o que isso provocou. Gente, por isso que eu falo, nada que Jesus faz, ele faz por acaso, gente. Olha o que vem no versículo 10. Logo depois de Jesus ter chamado Mateus. E sucedeu o quê? Estando ele, Jesus, em casa, à mesa, muitos publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Olha só, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mas por que isso aconteceu logo depois que Mateus foi chamado? Porque eles quando viram, peraí, você viu? O Mateus largou tudo e foi seguir Jesus. Uai, se ele pode, eu também posso. Peraí. Aí outros pecadores falaram assim, peraí, eu não sou publicano não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e puxa, não, peraí, se eles podem, eu também posso lá. Porque essas pessoas eram rejeitadas até pelos sacerdotes. Naquela época a coisa era tão assim, estranha, que um pecador não podia nem chegar perto do sacerdote. Sai para lá, você é pecador, eu sou santo. Agora, engraçado, aqui na igreja é o contrário, aqui a gente abraça os pecadores, não é não? A gente abraça todo mundo. É diferente, porque Jesus mudou isso. A tradição religiosa era o seguinte, pecador para lá e santo para cá. Então o sacerdote,
Ele ia passando, o povo tinha que abrir lugar, e um pecador, então, que se aproximasse do sacerdote, a coisa ia ficar feia para o lado dele. Os guardas iam chegar já afastando, tirando aquela pessoa, talvez ela seria repreendida ou punida por ser um pecador, não podia nem chegar perto. E se fosse uma meretriz, então... Aliás, a Bíblia fala que teve uma meretriz que se arrependeu dos pecados e, com as lágrimas dela, né, ela banhou os pés de Jesus. Chorando, regava com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com um unguento, um perfume. Se ela fizesse isso com um dos sacerdotes, aquela mulher ia ser apedrejada. Aí isso fecha a porta do reino dos céus para essas pessoas. Esse tipo de atitude, ela é nociva. Primeiro que merecer, ninguém merece nada. Olha lá, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Está vendo? Eles, com essas atitudes, eles fechavam a oportunidade para o pecador se arrepender. Fechava a porta do reino dos céus. Então o pecador falava, quer saber, eu sou pecador mesmo, vou continuar no pecado. Eu já estou condenado. Então, fazer o quê? Minha sina, é meu destino, meu karma. Mas Jesus veio e quebrou isso. Quebrou quando chamou um pecador para ser seu discípulo. E aí os outros falaram, peraí, então eu também posso. Foram e tomaram a mesa junto com Jesus e os discípulos. Você já viu aquele ditado? Onde passa um boi, passa uma boiada. Passou o Mateus, aí começou a passar todo mundo. Que bacana. Olha como essas coisas são interessantes. Deus vê as coisas muito diferentes dos homens. Na época de Eliseu, tinham muitos leprosos em Israel. Quem que foi curado de lepra? Naamã, o sírio. Naamã não era do povo de Israel. Naqueles dias, naquela época lá, tinha um monte de leprosos em Israel. Olha lá. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ele não era do povo de Israel. Ele até adorava outros deuses para lá. Mas ele foi curado. Então Deus não olha para isso, gente. Ele não olha a religiosidade das pessoas. Ah, você é um pecador? Não. Ele quer salvar o pecador. Você quer ver outro exemplo interessante? A mulher... Não. Tem esse também, mas eu estou falando antes de Jesus. A Sarepta, a viúva de Sarepta, na época de Elias... Teve uma fome, gente, terrível. E naquela época tinha muitas viúvas. E Elias foi enviado a quem? Ah lá. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Sidom era fora do território de Israel. Aí, ó. Ela não era judia. Bispo, mas não tinha muitas judias viúvas em Israel? Tinha. Mas Elias foi enviado a quantas? Só uma. E exatamente uma mulher estrangeira. Está vendo como é que são as coisas? Como Deus olha diferente? Deus olha diferente. Olha lá. Essa cidade, Sarepta, cidade costeira do mar Mediterrâneo, que fica próxima da cidade de Sidom, ao norte da Palestina, provavelmente no território do Líbano, está vendo? Não era dentro do território de Israel,
Ele foi mandado exatamente para lá. Então, aqueles pecadores, quando tiveram oportunidade de assentar à mesa com Jesus, isso alegrou muito o coração deles, porque falou, puxa, então eu tenho uma chance de me arrepender. Eu tenho uma oportunidade de mudar de vida, de largar o pecado, de abandonar as coisas erradas. Eu estou sendo recebido. Então, cai por terra aquilo que o diabo fala com você, dizendo que você é um pecador, que você não merece. Merecer, ninguém merece nada, mas recebemos pela misericórdia de Deus, igreja. É pela misericórdia dele que recebemos alguma coisa. Não pense você que você é bonzinho, que você merece, que merecer, ninguém merece nada não. Você está de brincadeira. É lógico, a gente se esforça para poder fazer o nosso melhor. Mas a oportunidade é dada para todos. Mas nem todo mundo ficou feliz com isso não. Ô bispo, que coisa boa, né? Boa, mas teve uma turma que não gostou não. Continua, por favor. Olha aí. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus que eram santos, né? Eles não entenderam, eles não compreenderam, eles achavam aquilo um absurdo. O mundo é assim, gente. O mundo quer que você afunde a cada vez mais. O diabo não quer que ninguém se arrependa, muito pelo contrário, que morra no pecado, que morra excluído. Então os religiosos, né? Não, isso não pode. O vosso mestre, olha lá, ele deixou os publicanos e pecadores sentarem com ele na mesa. Eles ficaram revoltados. Não espere que as pessoas aí fora vão dar tapinha nas suas costas e vão te encorajar a melhorar, porque não vai acontecer isso não, tá? Pelo contrário, você vai ouvir palavra de desânimo, gente jogando você para baixo, gente dizendo que você não merece, que você não vai, ninguém na sua família foi, por que você vai? Ninguém na sua família sobressaiu, você também não vai sobressair. Nada, isso é mentira, isso é o diabo falando pela boca deles. Mas olha o que Jesus disse, vamos ver. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha aqui, olha a sabedoria. Quem precisa de saúde aí? Todos precisamos de saúde. Saúde todo mundo precisa. Agora, quem precisa dos médicos? Os doentes. Vai lá no hospital agora para você ver. Está cheio de gente doente lá, os médicos cuidando deles. Quem está com saúde está do lado de fora. Então Jesus falou, quem precisa de médicos são os doentes. Ou seja, eu sou o médico, eu tenho a cura. Os doentes estão aqui, ó. Eles é que precisam ficar perto de mim. É lógico ou não é lógico? Espera aí, ó. E ele continuou dizendo, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, aprenda. Quem tem que se arrepender é pecador mesmo. Vocês querem o quê? Salvar quem já está salvo? Quem está salvo não precisa. A gente tem que salvar é quem está o quê? Perdido. Então, ele falou, o que eu estou querendo é misericórdia. Aprenda isso. Deus está usando de misericórdia conosco agora, igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, nem eu nem você merecemos nada não, hein? Não pensa você e nem olhe por cima dos... Eu não sou pecador. Eu não sou pecadora. Não sou que nem a fofoqueira do 71. É do 71 mesmo?
Me perdoe quem mora no 71, por favor, nada contra. Ai, me perdoa, mas eu não sou que nem aquele miserável do 203, não, eu não. O cara chega toda vez embriagado, eu não, eu estou sóbrio, trabalho. Não pense assim. Jesus falou que Ele quer o quê, igreja? Sabe como é que você tem que olhar para essas pessoas? Senhor, tem misericórdia do 203 lá. Tem misericórdia da fofoqueira do 71. Tem misericórdia dela. Coitada. Porque essas pessoas são infelizes. Aí você que é feliz porque tem Jesus, você não pode olhar com desdém, ou de cara feia, ou julgando a pessoa, condenando, fuzilando com os olhos. Tem gente que não precisa falar nada não, só com o olhar dela, ela está dando uma metralhada ali. Ela já olha assim, ó, entrou dentro do elevador, já chega para o canto. E se tiver com a Bíblia debaixo do braço, ela faz... Que nem o vampiro, né? Mostra uma cruz, o vampiro e sai. Eu sou de Deus, nem me olha. Não, bom dia, boa tarde, como é que está a senhora, tudo bem? Deus lhe abençoe. Não é legal isso? Aí ela olha assim. A gente não tem fé para falar certas coisas, abençoa aquela pessoa. Jesus veio salvar o pecador. Entrou um pecador dentro do elevador, só que tem outro pecador que é você também. Que Deus nos abençoe, não é não? Mas abençoa ela, não fala mal pelas costas. Não. Gente, isso aí não vale a pena. Aprenda. Jesus falou que Ele quer o quê? O que Ele quer? Mostra aí de novo, por favor. O que Ele quer? Misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eles achavam que só fazendo sacrifício agradava a Deus. Tem uma coisa que agrada mais a Deus do que sacrifício: misericórdia. Ou seja, você exercer misericórdia. Porque pode ser que amanhã você precise de misericórdia também, ou não. Não diretamente daquela pessoa talvez, mas você vai estar numa situação que você vai precisar que alguém tenha misericórdia de você. Você não teve de ninguém, ninguém vai ter de você também. Agora você teve da pessoa, amanhã alguém vai ter de você. Gente, é ajudando e sendo ajudado, perdoando e sendo perdoado, plantando e colhendo. Então Jesus deu um grande ensinamento para nós aqui hoje. E até porque também todos nós carecemos da misericórdia. Então você que está acompanhando pela televisão, você que está aqui agora, bispo, eu tenho errado tanto, poxa, você está vivo. Enquanto há vida, tudo pode acontecer. Se arrepende, procura ter uma vida melhor, busca Deus, se afasta das coisas erradas, e você vai ter uma vida diferente, você vai ter a salvação, porque no final das contas, o que conta é a salvação da nossa. Jesus não falou que Ele veio salvar o pecador, não é isso, filho? É isso mesmo? Olha lá. Ele veio chamar quem? Justos? Não. Pecadores para se arrepender. Arrepender para quê? Para se salvar. Quem entendeu a palavra? Compreendeu? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.